Bem-vindos às Conversas da Elite, hoje com Virgínia Marques, especialista na parte da fertilidade. Se eu pudesse escolher uma para chamar de dieta da fertilidade, não existe nenhuma com este peso, mas há uma ótima candidata, que é... Pensam que a infertilidade é só a amiga da amiga de lá de longe que passa, e muitas vezes é a amiga do lado, é a prima, é às vezes a irmã que passa. De obesidade, dislipidémias ou de diabetes, tem em causa intraútero, ou seja, o gatilhozinho para determinada coisa acontecer pode ter acontecido antes do bebê nascer. Já ouviste falar dos primeiros 1000 dias? São 1000 dias de uma importância extrema porque conseguem moldar muito a saúde de uma criança. A mulher nasce com os óvulos e então eles estão sujeitos ao ambiente que nós lhe demos desde o início da nossa vida. Proteína vegetal traz benefícios muito interessantes no que diz respeito à fertilidade. Bem-vindos às Conversas da Elite, hoje com uma nutricionista, mas que não é uma nutricionista qualquer. Ela tem uma especialização e que vai interessar muitos ou muitas dos que estão a acompanhar. Virgínia Marques, especialista na parte da fertilidade, pré-conceição, prazer feminino na própria relação sexual, mas não só. Ela traz-te as melhores ferramentas para que tu possas ser uma mulher mais equilibrada, completa e preparares aquilo que no fundo a maior parte das mulheres tanto deseja, a fertilidade, o trazer vida ao mundo, algo que é só vosso. E por isso, mais do que opinar ou falar do assunto, eu faço questão de ouvir. Virgínia, obrigado por estás aqui hoje. Obrigada eu, é um gosto enorme. De Guimarães para Montijo, num dia de chuva. Estes são aqueles dias bons para podcasts, sabes? Ainda por cima, num dia, como falávamos há bocado em off, de greve da função pública, se estivéssemos em direto neste momento ia ser pico de audiências, não é? Com chuva, greves, isto tinha tudo, mas vai ser na mesma quando sair, não vai ser certamente por isso. E quem é a Virgínia? Olá, David. Antes de mais, obrigadíssima pelo convite, é um gosto enorme estar aqui. Quem é a Virgínia? É uma nutricionista que enverdou inicialmente por uma área que era a nutrição na gravidez. É isso que me apaixonou na altura. Eu acredito que vamos desenvolver um bocadinho mais o impacto da nutrição na gravidez, mas é uma coisa assim assustadora de tão bela e tão grande que é aquilo que nós podemos fazer na nossa descendência, aquilo que nós podemos deixar aos nossos filhos só através da nutrição durante a gravidez. Por isso toda a minha paixão começou por aí, e à medida que eu via que preparar uma gravidez era essencial para o sucesso da mesma, comecei a atrasar, a vir para trás um bocadinho da gravidez, comecei a preparar mulheres e homens para uma gravidez, e daí fui automaticamente encaminhada a entrar neste mundo da infertilidade, que acha-se que é uma minoria dos casais, não é? Eu acho que as pessoas pensam que a infertilidade é só a amiga da amiga de lá de longe que passa, e muitas vezes é a amiga do lado, é a prima, é às vezes a irmã que passa, porque, para perceberes, o último relatório da Organização Mundial de Saúde disse que 1 em cada 6 casais em idade fértil passam por processos de infertilidade, estão a passar, como se nós conhecêssemos 6 casais em idade fértil, toda a gente conhece 6 casais, um deles está a passar por processo de infertilidade, por isso não é uma coisa que acontece só numa realidade muito distante, é muito prevalente. E nós achamos que é essa realidade tão distante porque os casais não partilham, é um assunto muito deles, com eles próprios, e tem-se essa sensação de que infertilidade não é um assunto, não é? Que a maioria das pessoas quer engravidar, pensa, faz bebê e ele nasce no mês seguinte. E não é bem assim. E depois cheguei quase como uma espécie de missão, não é? Porque há pouquíssimas nutricionistas a trabalhar esta parte de infertilidade. E fui direcionada para aí, para tentar ajudar estes casais a ter bebê e depois acompanhá-las ao longo da gravidez para ter uma gravidez saudável e principalmente um bebê com saúde quando nasce e no futuro. Falaste deste ponto muito importante que é 1 em 6 casais
em idade fértil estão a passar por uma situação de infertilidade. Isto é quase como a situação, por exemplo, de doenças oncológicas. Também muitas vezes as pessoas guardam, e quando tu falas desse assunto começas a perceber que afinal há N pessoas que já passaram, felizmente que até já superaram, não é? Não são só aqueles que estão sem cabelo que significa que têm ou que estão a viver essa situação. E às vezes tu ficas impressionado, tipo, homens tipo que treinam pesado, que não sei o que é que tu nunca imaginaste. Olha, eu passei por isso quando tinha 18 anos, pronto, eu digo-te isto por experiência própria, eu passei por uma situação, pronto, um tumor testicular há cerca de quase 2 anos e meio, 3, e quando comecei a falar disso é que comecei a perceber, tipo, malta, que eu via tipo grandes referências no treino, não sei o que, começar, olha, eu quando tinha X anos passei por isso. Ou por A, ou por B, ou por C, pessoas que tu nunca imaginavas, estás a ver? E a infertilidade é muito semelhante. Nem toda a gente está à vontade para se abrir em relação a estes temas, são temas íntimos e por isso as pessoas muitas vezes sofrem em silêncio, o que eu acho que torna um bocadinho mais duro. Eu acredito que sim, mas também já é um bocadinho âmbito da psicologia, não é? Isso também depende de como as pessoas vão lidar com essa partilha. Tenho pacientes que não querem responder a perguntas, não querem, depois vão fazer tratamentos, não querem que perguntem, não querem gerir a expectativa deles e depois a expectativa das pessoas, como é que correu e como é que te sentes, não querem responder a isso. Como há pessoas que preferem dizer a verdade porque é como se tirassem um peso de cima e pudessem ser sinceras. Eu acho que não há propriamente um certo e um errado, é aquilo que faz sentido para aquele casal. Mas a questão oncológica, ela é importante porque efetivamente é algo que pode trazer complicações no que diz respeito ao conceber, à fertilidade, e é talvez interessante dizermos lá para casa que o nosso Serviço Nacional de Saúde, ele permite a criopreservação. Antes, se houver o tempo, não é necessário. No homem é mais fácil porque requer menos tempo, não é? Só uma ejaculação. Mas existe a possibilidade de criopreservar, ou seja, de congelar óvulos e de congelar espermatozoides antes de iniciar um processo de quimioterapia. Às vezes na mulher, como é preciso mais tempo para toda uma estimulação ovariana e retirar os óvulos, às vezes pode ser que não haja esse tempo. No homem é mais fácil porque requer só uma ejaculação. E existe essa possibilidade, então quem está a passar por este processo informar-se junto do médico, porque é como se tivesse ali um plano B. Não sabemos, não é 100% de casos que vão ficar inférteis com tratamentos oncológicos, mas sabemos que isso é uma causa, é um fator que pode gerar infertilidade. E então, tendo ali uma possibilidade de mais para a frente poder utilizar óvulos e espermatozoides que não foram submetidos, que não estiveram sujeitos aos tratamentos oncológicos, é quase como um plano B, um seguro de vida. E isso é importante das pessoas lá em casa falarem com os médicos, porque existe esta possibilidade no Serviço Nacional de Saúde. Mas é curioso que mesmo assim, muitas vezes, depois os médicos, sempre que podem recorrer a amostras frescas, preferem. Pelo menos falo por experiência própria, nós no nosso processo de fertilidade, ou neste caso de infertilidade, porque depois deste tratamento também tivemos aqui alguns desafios, e os médicos em momento algum recorreram à criopreservação. Foi curioso porque eu pensei de facto que fosse essa depois a escolha. Mas não te sugeriram prioritária. fazer a criopreservação? Não, eu fiz, mas nunca foi utilizada ao longo do processo. Mas se calhar não ficaste com alteração nos Fiquei com uma ligeira alteração, mas mesmo assim os médicos preferiram optar por aí, o que eu também achei curioso, porque de facto existe esta possibilidade, mas a maior parte dos médicos opta, pelo menos os que nos acompanharam, optaram pela recolha e por trabalhar a amostra fresca. Então, isto depois também, mas de facto é isso, há lá uma segurança, não é? Temos lá um backup nestas situações. Mas pronto, isto também aqui era mais em tom de partilha. De facto, há muitas outras situações, esta não é aqui a principal, nem o foco do nosso podcast, mas é importantíssimo referir isto, que em situações de doença oncológica há este backup, tanto para o homem como para a mulher, que é importante recorrer, e fica lá essa segurança que pode algum dia ser ou não utilizada. Mas aqui falaste de um ponto muito interessante, que é a parte da ancestralidade, do impacto que a nutrição tem depois também nos filhos, na geração que vem a seguir. E nós sabemos hoje em dia a quantidade de coisas que influenciam
a criança que aí vem, não é? Desde a alimentação, desde as emoções da mãe na gravidez, desde a qualidade do esperma, ou seja, um conjunto de coisas, até mesmo o que é que pode ou não significar aqueles enjoos que antes pensava-se muito que era os enjoos, que tinha tudo a ver com a mulher, às vezes já se fala hoje em dia que tem mais a ver até com a qualidade do esperma do que necessariamente com a mulher ou com a nutrição da mulher. Então há aqui um mundo à volta disto que eu gostava de te ouvir um bocadinho mais. Ora, existe um pesquisador que eu gosto muito, que é o Barker. Ele desenvolveu uma teoria, que é a teoria de Barker. Então o que é que ele fez? Ele começou a estudar o que é que acontecia durante a gravidez, a alimentação, a privação de nutrientes, tudo aquilo que a mulher estava exposta, e foi ver as consequências disso depois na descendência. Aliás, existe a teoria da fome holandesa, que é muito interessante. Só uma explicação breve. Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães fizeram um cerco a uma região na Holanda e privaram aquela população de alimento. Ou seja, foram 3, 4 meses de fome que aquelas pessoas passaram. Anos mais tarde, foram estudar os filhos das grávidas que estavam a gerar durante essa fome holandesa. E verificaram que essa privação de nutrientes desenvolveu na descendência muito mais casos de obesidade, de diabetes e de doenças cardiovasculares. Isso eles compararam grávidas da mesma altura, ou seja, os descendentes das grávidas dessa altura, que passaram por esses 3, 4 meses de fome, com aqueles que nasceram antes dessa fome ou após. Ou seja, a única variável foi a privação de nutrientes. E isso foi suficiente para a prole, ou seja, a descendência, ter muito mais casos de doenças cardiovasculares. Este pesquisador também, Barker, ele afirma inclusive que doenças cardiovasculares, onde incluímos obesidade, dislipidémias, onde diabetes, têm em causa intraútero. Ou seja, o gatilhozinho para determinada coisa acontecer pode ter acontecido antes do bebê nascer. Isto é uma coisa que se chama epigenética. É a influência que o meio tem depois na expressão dos genes. E o meio... Foi muita responsabilidade das mães, caramba. Mas é preocupante a desvalorização que se faz da alimentação de uma grávida. E avalia-se a alimentação da grávida pelo número na balança. E esse senhor Barker, ele afirmou inclusive que mesmo com bebés que não tiveram restrição de crescimento na gravidez, né, que nasceram com um peso adequado, os desequilíbrios nutricionais durante a gravidez podem efetivamente ser gatilho para. Não é para assustar, nem é para colocar peso e culpa em quem já teve bebés e não ligou a nada disto, não é de tudo isso. Mas é uma preocupação que se deve ter. Por isso é que esta questão da nutrição na gravidez é linda. Ainda por cima, vou só fazer aqui uma pontezinha. Nós, mulheres, nascemos com os nossos óvulos, que eles são formados dentro da barriga da nossa mãe. Então, a alimentação que a mulher tem na gravidez, em caso de meninas, é uma responsabilidade um bocadinho maior. Porque o ambiente em que esses óvulos, folículos, óvulos para generalizar, para as pessoas saberem o que é que estou a falar, óvulos estão a ser criados, é no ambiente que a mãe está a dar para a filha. Então aquilo que a mulher faz na gravidez, no caso das mulheres, vai ter impacto nela própria, na mãe, na filha e nos netos. Porque o óvulozinho que vai dar origem ao neto dela foi formado dentro, ou seja, o óvulozinho que vai dar origem ao meu neto, ou minha neta, ele foi formado dentro de mim. E então, hoje sabe-se que existe este impacto transgeracional daquilo que fazemos na gravidez. Não é para assustar, mas é para as pessoas olharem para isto de uma outra forma, porque pelo menos daquilo que eu vejo e da minha prática clínica, não se liga muito à alimentação. Coma legumes e fruta, não coma fritos, não beba refrigerantes, ou uma coisinha assim do género. E pouco mais. E é muito mais do que isto. De facto, eu já tinha ouvido que, por exemplo, o trauma pode impactar até 7 gerações. E fala-se muito disto, nomeadamente nas constelações familiares, o impacto do trauma nas gerações que vêm. Mas esse impacto direto da nutrição durante a gravidez
até mesmo depois logo na filha e depois no neto ou na neta, não conhecia ainda e traz uma responsabilidade que não é só para a mãe, é para o pai também, porque o pai também tem aqui um papel, a meu ver, muito importante nesta sinergia que é criada durante esse processo, certo? Um embrião, as pessoas esquecem-se disto, um embrião é 50% homem, 50% mulher. E a epigenética é só um contextozinho. Nós não conseguimos mudar os nossos genes, mas nós conseguimos mudar a expressão desses genes. Uma explicação muito simples, por exemplo, todas as nossas células têm o mesmo DNA, não é? Só que a nossa célula do cabelo e a célula do estômago, apesar de ter o mesmo DNA, elas têm funções diferentes. É como se a parte em que produz ácido gástrico na célula do nosso cabelo estivesse desligada e aqui no nosso estômago ela está ligada. Então, nem todos os nossos genes estão ligados. E por mecanismos epigenéticos, nós conseguimos aumentar ou diminuir a expressão de alguns genes. Existem genes para produzir ácido gástrico, como existem genes potenciadores de inflamação, como diminuir, ou seja, genes bons e genes não tão bons. E através de mecanismos epigenéticos, que é através de várias coisas, quando os alimentos e os nutrientes entram também como fator importante, nós conseguimos essa melhor expressão ou pior expressão. E então é importante perceberem que nós não mudamos os genes. É como uma célebre frase que agora muita gente utiliza, acho que foi Francis Collins que é o primeiro a dizê-la, que é: os genes carregam a arma, o ambiente prima o gatilho. Eu acho que explica bem o que é epigenética. Pronto, e isso nós conseguimos fazer dentro da barriga da mãe, ao longo da nossa vida também, não é exclusivo da vida intrauterina, podemos fazer isso ao longo da vida toda. Mas dentro da barriga da mãe, ela é um serzinho que está em construção, então nós conseguimos ser um arquiteto, não é? Mais minucioso e dar assim um bom projeto para aquilo que ele vai ser no futuro. E quais são então aqui as diretrizes que geralmente costumas trazer durante este processo? Há sim alimentos proibidos, há alimentos altamente recomendados. Quais são as diretrizes para a mulher? E depois, a seguir, vamos ver como é que o homem pode também fazer este caminho. Ora, já agora, deixa só um parênteses que lembrei-me aqui de uma coisa que eu acho que é importante também. Já ouviste falar dos primeiros 1000 dias? A importância disto é um período de ouro, que agora até já se fala dos 1100, que inclui, são 1000 dias de uma importância extrema, porque conseguem moldar muito a saúde de uma criança. E esses primeiros 1000 dias inclui os quase 300 dias, 200 e qualquer coisa, da gravidez, mais os 2 anos seguintes. E este período é um período de molde, onde nós conseguimos intervir de uma forma mais intensa do que daí para a frente. Isso inclui aquilo que acontece na gravidez e aquilo a que o bebê está exposto, à alimentação e por aí fora até aos 2 anos. Mais recentemente surgiu o conceito de 1100 dias. E esses 1100 dias inclui tudo aquilo que eu disse agora, mais os 3 meses antes da gravidez. Pensava que era para a frente, afinal. Não, porque isto leva-nos à preparação de uma gravidez, a importância de preparar, do casal se preparar para uma gravidez. Então vimos que estes 1100 dias podem ter impacto no desenvolvimento deste bebê. Pronto, só um parênteses. Importantíssimo, um parênteses importantíssimo. E eu agora aqui, então, reforçava a questão, tendo em conta esta informação, eu acho que ainda é mais importante agora percebermos o que é que pode ser feito nesse período, que afinal não é só a gravidez, que começa logo nos 3 meses antes, na preparação. O que é que a mulher deve ter em conta? Em primeiro lugar, vamos falar aqui da mulher. Okay. 3 meses antes é o mínimo. Vou usar aqui uma analogia que eu acho que eu uso frequentemente e eu acho que se percebe melhor lá em casa, que é o casal, mas vamos falar agora da mulher. A mulher deve preparar a casinha do bebê, como eles chamam. E dentro da casinha nós temos várias divisões que precisam de estar bem arrumadinhas. Então, ou seja, a mulher, o preparar esta gravidez é arrumar a casinha dela. Os 3 meses antes é o mínimo, mas imagina,
que a mulher tem uma casinha toda bagunçada, que ao longo da vida dela não foi cuidando da saúde, não foi cuidando do peso, não foi cuidando da alimentação e tem uma casinha mais desarrumada. Provavelmente ela vai precisar de mais do que 3 meses. Vou dar um exemplo. Por exemplo, pacientes com anemia ou com baixas reservas de ferro, 3 meses dificilmente é suficiente para deixarem valores ótimos. Pacientes com obesidade, em 3 meses, acredito que não resolvam um problema de obesidade. Então, precisa de mais tempo do que esses 3 meses. Por isso, 3 meses é o mínimo. Eu costumo dizer, se o casal começou já, se a mulher começou a pensar em, estou a pensar em engravidar, ainda não sei bem quando, está na altura de se preparar. Porque pode ser que seja necessário um ano. Pronto, em casos assim de casinhas mais desarrumadas, pode ser que seja necessário. Mas o tempo vai depender de como aquela casinha está, como é que aquela mulher cuidou a casinha dela ao longo da vida. Lembrando que a mulher nasce com os óvulos. Eles estão cá dentro desde que nós nascemos. E então eles estão sujeitos ao ambiente que nós lhe demos desde o início da nossa vida. Pronto. Isto falando... De como é que na prática pode ser feita essa preparação. Mesmo exatamente. sabendo, como é lógico, que há casos que vão demorar mais do que Sim. outros. E então, o que é que nós precisamos de preparar? A mulher precisa ter um peso saudável. Mas também é engraçado, agora faço eu um parênteses, também nós vemos muitas vezes casos de mulheres que aparentemente estão com excesso de peso, têm situações que, né, deixam pensar do género, não vai ser fácil engravidar, e a mulher engravida. Quando decide, ou às vezes nem sabia e já estava engravidou, não é? Também há estes casos, mas pronto, também isto é há como esses tudo. casos e vai sempre existir, mas depois existem as probabilidades. Né? Pois, tal e qual. E, por exemplo, a probabilidade, as mulheres com obesidade têm 3 vezes mais dificuldade para engravidar. São probabilidades. Não são sentenças, como eu digo, as probabilidades não são sentenças, mas merecem ser respeitadas. E então, tratar do peso é um problema, até porque o peso gera stress oxidativo, gera inflamação, que são 2 coisas que diminuem a qualidade dos óvulos da mulher. As meninas com obesidade têm mais risco de aborto, estamos a falar de 40%. São essas as probabilidades de quem engravida com obesidade. Para além de que, David, engravidar com obesidade é fator de risco para aquelas coisas chatas todas que acontecem ao longo da gravidez, não é? A pré-eclâmpsia tem mais risco de acontecer a quem engravida com obesidade. Diabetes estacional tem mais risco de acontecer a quem engravida com obesidade. Então, é necessário aquela pessoa ter um peso. Agora, temos uma mulher com 100 quilos. Ela precisa de perder 20 ou 30 quilos e só começar a tentar engravidar depois disso? Não necessariamente, porque os estudos mostram melhorias significativas no que diz respeito à fertilidade com perdas de peso de 5 a 10%. Então, 5 a 10% estamos a falar de perdas de peso de 5 a 10 quilos, que parece muito mais possível e mais execuível e até psicologicamente mais fácil do que a pessoa, ai meu Deus, só vou conseguir engravidar ou só vai estar tudo perfeito aqui quando eu perder estes 30 quilos ou o que seja. Lembrando que peso é uma das divisões da casinha, faltam todas as outras. Em relação ainda ao peso, antes de irmos para as outras divisões, o peso, quando se fala destas reduções de 5 a 10%, que referência é que nós podemos ter em casos de obesidade? Em casos de obesidade, sim. Em casos de obesidade, os estudos são principalmente uns casos de excesso de peso, sim, mas o benefício maior é em casos de obesidade. Pronto, esse é um ponto. Então agora podemos ir às outras. Vamos lá. Aos outros, vamos lá. Outra divisão que é extremamente importante é o intestino. Então, o intestino, agora há uma célebre frase que nós já não somos o que comemos, nós somos o que absorvemos. E o intestino tem um papel mega importante nisso. Para perceber, existe metabolização de hormonas também no intestino. E quando falamos em reprodução, nós estamos a falar toda uma cascata hormonal que tem que acontecer de forma perfeita. Então, por exemplo, meninas com endometriose, se elas têm o estrogênio, ele é eliminado, o excesso é eliminado de 2 formas. Primeira no fígado, segunda no intestino. Quando nós temos uma disbiose, nós temos umas bactériazinhas que pegam nesse estrogênio que iria ser eliminado e voltam a colocá-lo na corrente sanguínea. Então, endometriose é uma doença estrogênio-dependente. Quanto mais estrogênio, pior a sintomatologia. Para quem não está a par, endometriose é caracterizada por dor
né? São meninas que as células do endométrio, elas ficam espalhadas por vários locais. Então, na altura da menstruação, isto traz dores muito significativas. Às vezes até sítios em que menos se espera. No outro dia Sim. tive aqui o Dr. Rui Ribas, que não foi no podcast, foi já depois do podcast, partilhou comigo, que chegou a ter uma paciente com endometriose, que normalmente é uma patologia difícil de se identificar logo ao início, porque a mulher associa àquela fase da menstruação, já sabe que vai estar ali com algum desconforto, mas aquela paciente dele, naquela altura do mês, quase sempre ficava com um derrame no olho. E nunca tinha associado, andava mais estressado e não sei o quê, e revelava-se. Até começou a perceber que aquilo era endometriose que estava aqui no olho. Ou seja, pode ir para os mais variados sítios, há sítios mais prováveis, não é? Mas, e às vezes nem se está a associar uma coisa a outra, e por isso é que é uma doença que demora tanto tempo a ser diagnosticada, e às vezes até se considera que é a mulher que se está a queixar por causa daquela fase do mês, mas não, está mesmo ali alguma coisa associada que não se vê. Exatamente, pode ser em qualquer parte do corpo, é mais frequente na zona pélvica, mas é em qualquer parte. É muito frequente no aparecer dor também no ombro, já há casos no pulmão, é muito frequente. Deixa-me só fazer aqui um parêntesezinho, porque a endometriose, ela é difícil diagnóstico, a pessoa chegar e ter um diagnóstico, porque normaliza-se que é normal, salvo seja, a mulher ter dor na menstruação. Não é normal sentir uma moinha, um desconfortozinho. Não é normal ter dor incapacitante. Se isto acontece, a mulher precisa de procurar saber porquê. Por exemplo, se começarmos a perguntar, como eu pergunto nas minhas consultas às minhas pacientes, o motivo para elas terem começado a tomar a pílula, que muitas vezes foi na adolescência, 13, 14, 15 anos, eu pergunto, começou a tomar a pílula como método contraceptivo? É incrível a quantidade de pessoas que dizem que não. É porque a minha menstruação não era regular, porque eu tinha muitas dores, porque eu tinha acne, porque isto, porque aquilo, porque aquilo outro. Então, é muito frequente encontrar mulheres que começaram a tomar a pílula sem ser como método contraceptivo. Isto tem um problema? Isso é discutível. Mas não é aí que eu quero chegar. O que eu quero chegar é que estas mulheres começam a tomar a pílula com 13, 14, 15, 16 anos e deixam só quando querem tentar engravidar. E pode ser que aquelas dores, aquelas irregularidades, possa já ser sinais de alguma coisa que elas podiam ter e que só vão descobrir quando deixam a pílula. Está camuflado, não é? Exatamente, está camuflado. E as mulheres estão a engravidar cada vez mais tarde. Isso é um problema, porque a mulher, a idade fértil da mulher, ela é muito curtinha, né? E as mulheres elas estão a engravidar cada vez mais tarde. Então imagina, descobrem como decidi ter filhos com 34 anos, depois retiram a pílula, depois há ali um período que vamos ver se a menstruação vem, se é normal, se não é. Entretanto, passaram 6 meses ou 1 ano, vão ao médico, diagnóstico para aqui, diagnóstico para acolá, passaram mais uns meses. Depois se a solução for um tratamento de fertilidade, ainda vão para uma lista de espera no público, que não é fantástica. Entretanto, já passou, se calhar, anos. Se aquela mulher soubesse, desde então, desde cedo, que tinha, por exemplo, uma endometriose, ela já sabia, ou seja, já se planeava de uma forma a ter em conta essa condição clínica, que não é caso de infertilidade, endometriose, mas é um dos motivos Que reduz, reduz compromete, não é? e que levam meninas a tratamentos de fertilidade. Então, se ela sabendo que tem uma condição clínica que talvez possa afetar a fertilidade, se calhar começa mais cedo a tentar engravidar ou planeia-se de uma forma consciente do que quem está tudo bem, vou só me dar jeito de tentar engravidar aos 35 e depois é ano, mais mês, e a partir dos 35 anos a fertilidade da mulher começa a cair de uma forma mais acelerada um bocadinho. E então pronto, só aqui um parênteses, e não quer dizer que todas as meninas que tenham dores, tiveram dores lá na adolescência, têm endometriose, como não quer dizer que todas as meninas que tiveram irregularidades menstruais têm uma síndrome de ovários poliquísticos, não é isso que eu estou a dizer.
Mas se começaram, até porque nessa altura ainda, o organismo ainda se está a reorganizar, inclusive em questões hormonais, e pode ser normal. Mas se começaram a tomar pílula por este motivo, se calhar convinha ter a certeza de que está tudo bem e que não vão ser surpreendidas mais à frente com um diagnóstico, por exemplo. Ou seja, parar de banalizar que é normal ter dores menstruais. Eu acho que isto é a mensagem mais importante. E quando se sente de facto que isso é muito regular, as dores na menstruação, essas dores anormais, lá está, o que vai para além de um ligeiro desconforto, então, sinal de alerta, tentar perceber com a maior brevidade possível o que é que poderá ser e não deixar só para a fase em que se pretende engravidar, que é o que acontece, se calhar, hoje em dia ainda com muita gente, não é? A maior parte das pessoas. Exatamente. É procurar um diagnóstico para conseguir tratar, não há propriamente uma cura, mas há tratamento que pode ser feito, inclusive nutricional, para minimizar inflamação, stress oxidativo, que é bem característico nestas meninas. Ou seja, é conhecimento. Depois, com o conhecimento, aquela mulher vai agir consoante aquilo que faz sentido para ela, mas está informada, ela sabe o que tem, não vai ser surpreendida mais à frente. Então, o deixar de banalizar estas questões, e só à partezinho, porque às vezes pode-se achar, eu tinha dores na menstruação, agora já não tenho, ou então o meu ciclo era irregular, agora que eu tomo a pílula, está tudo regular. Isto não é verdade. Quando nós tomamos pílula, nós não temos ciclo menstrual. A menstruação, ou seja, que não é menstruação, o sangue que aquelas mulheres libertam na suposta fase menstrual, aquilo chama-se hemorragia de privação. Não é uma menstruação. Ou seja, a pílula não regula ciclo. Suspende ali o ciclo menstrual, não existe ovulação, logo não há um ciclo. Então, às vezes cria-se esta ideia de que eu antes de tomar a pílula era irregular, passei a tomar a pílula, agora vem todos os meses. Não. Não deixar esta ideia, nós só conseguimos saber se está tudo bem se deixarmos pílula e vemos como é que o nosso ciclo está. E aí conseguimos dizer, ok, está regular, não está regular, preciso de investigar um bocadinho mais, não preciso, está tudo bem, ok, bom. Achas que hoje em dia está banalizada a utilização da pílula? Eu não tenho nada contra a pílula. Aliás, é uma forma de emancipação, não é? da mulher conseguir escolher e decidir aquilo que faz sentido e quando quer engravidar. Eu só acho é que atribuir características à pílula de regula ciclo, de vou tomar a pílula para não ter dores menstruais, sem desconfiar do porquê dessas dores, isso é que precisa ser questionado. Ou seja, em não dar a ideia que isto é a solução para. Pode ser, mas convém perceber qual é a causa da sintomatologia. Como se a pílula mascarasse durante algum tempo alguma destas condições clínicas. E volto a dizer, para não assustar, não é que não quer dizer que todas as meninas tenham dores menstruais, vão ter endometriose, como quem teve ciclos irregulares vai ter alguma doença com isso. Mas, de facto, estes dois sintomas são sintomas característicos que destas duas condições clínicas, como endometriose e síndrome de ovários poliquísticos, e que, na minha opinião, vale a pena uma investigação. Está tudo bem, boa? Não está tudo bem, a pessoa está informada e age de acordo com aquilo que descobriu dela própria. E de que forma é que aqui a nutrição, e voltando um bocadinho ali atrás à pergunta, estes parênteses são importantes, muito, muito interessantes mesmo, mas indo aqui às divisões, como é que nós podemos aqui usar os nutrientes, a alimentação correta para potenciar tudo isto no sentido de uma boa fertilidade, uma boa gravidez? Então, na fertilidade, as divisões, já falamos do peso, já falamos do intestino, que é importantíssimo para a absorção de nutrientes e para a metabolização também de estrogênio. Outra divisão é a alimentação. Se pensarmos num sistema reprodutor, nós para engravidar precisamos de um óvulo, precisamos de um espermatozoide, precisamos de trompas desobstruídas, então nós precisamos de um embrião de qualidade, pois ele tem a capacidade de atravessar essa autoestrada e depois de implantar. Então, e tudo isto é dependente de nutrientes. Um óvulo, ele para maturar precisa de zinco, ele precisa de cálcio, para ovular precisa de cálcio. Quando ele, e não só precisa de vitaminas do complexo B, de vitamina D, quando ovula, existe uma fecundação,
o espermatozoide, o óvulo só quer de espermatozoide a cabeça, todo o resto ele elimina. Então, elimina inclusive as mitocôndrias do homem. Já vamos falar provavelmente disso. E então, é o óvulo que vai produzir energia para toda a divisão celular. Né? Aqui temos um embrião, temos duas células que se dividem em 4, depois em 8, depois em 12, não, 8, 16. Matemática não estava boa. Eu estava a tomar apontamentos, mas não conseguia ajudar. E então, quem vai dar energia para tudo isto acontecer são mitocôndrias da mãe. A própria ovulação requer um dispêndio energético por parte da mulher grande. Então, aquelas mitocôndriazinhas, elas precisam de estar perfeitas. E mitocôndrias, elas são completamente dependentes de nutrientes. Elas precisam de vitamina A, D, E, complexo B, precisa de, resveratrol, compostos fenólicos, precisa de zinco, de cálcio também. E então, tudo isto é necessário para que haja um óvulo de boa qualidade, para que ele ovule e para que ele tenha energia para se dividir e conseguir chegar à fase de blastocisto, né? Quem faz tratamentos sabe o que é blastocisto, mas à fase de implantação desse mesmo embrião. No homem, o homem, ele tem uma corrida de obstáculos, como eu costumo chamar, não é? Desde lá, o testículo onde ele é produzido, até chegar à trompa e fecundar o óvulo, aquilo é um caminho enorme. É um sprint. É. E o espermatozoide, ele é um ser muito frágil. Ele não tem... As mulheres no poder aqui. Por isso, ele é muito frágil, ele não tem muita capacidade de defesa. Por isso é que os homens produzem aos milhões, não é? Para um conseguir ter a capacidade de fecundar o óvulo. E o que é que acontece? O espermatozoide, como é um serzinho muito frágil, ele precisa de ajuda. Então, por isso nós temos a próstata, nós, os homens, e tem as vesículas seminais, que vão dar líquido prostático e líquido das vesículas seminais, e isso forma o sêmen. Por isso é que pode existir, por exemplo, homens que ejaculam e não têm espermatozoides, mas sai um líquido, porque esse líquido não é só espermatozoides. Tem líquido da próstata e das vesículas seminais. E o que é isto? Como é um ser muito frágil, a próstata e as vesículas seminais é como se fosse assim uma mãezinha que está ali antes do espermatozoide sair, que diz, pega um casaquinho para te abrigares e pega uma marmita para ir-te alimentando ao longo, porque tens um caminho longo pela frente. E para além disso, a mulher ainda ajuda, porque a mulher no período fértil, ela tem um muco cervical mais fluido, ele fica mais elástico, que é para permitir ao espermatozoide conseguir proteger-se do meio ácido da vagina e conseguir ascender ao colo do outro e chegar onde tem que chegar. E então, esse líquido, essa marmita e esse casaquinho... Foi a melhor explicação até hoje que eu já ouvi. Eu acho que assim se percebe bem. Sim, claro. Acho porque zinco, selênio, são antioxidantes que vão proteger esse espermatozoide. Depois tem aminoácidos que vão dar nutrição àquele espermatozoide e uma série de outras vitaminas e minerais que tem naquele sêmen e que vão ser utilizados. Porquê? Porque a cauda do espermatozoide tem que bater muito para chegar onde tem que chegar. Então ele precisa, quem produz energia são as mitocôndrias. Então eles precisam das mitocôndrias muito bem nutridas para conseguir bater aquela caudazinha. Por exemplo, em casos onde nós temos espermogramas onde o problema é a mobilidade, ou o homem tem menos espermatozoides rápidos, ou mesmo os progressivos não são uma grande coisa, então... O que é que eu penso quando chega um homem assim? Eu tenho que nutrir aquelas mitocôndrias para que aquele homem consiga produzir, aquele espermatozoide consiga produzir energia para aquela caudinha bater e ele chegar onde tem que chegar. Ou seja, não pensar só em mitocôndrias da mulher, pensar nas mitocôndrias também do homem. E o homem, ele é muito sujeito também a stress oxidativo e a inflamação. E o espermatozoide também. Ou seja, toda a espermatogênese precisa também ele de nutrientes. Mitocôndrias a funcionar muito bem, precisa de zinco, aquela marmita, aquele casaquinho, tudo isso tem nutrientes. E então, em tempos, achou-se
que, por exemplo, o problema maior era da mulher porque o homem ejaculava. E o facto do homem ejacular o meu trabalho está feito, não tem nada a ver com... E esse ejacular pode não ter espermatozoides, não ter espermatozoides na quantidade suficiente, eles podem não andar para a frente, ou estar imóveis, ou andar assim à volta e não andam para a frente, podem ter problemas morfológicos, ou seja, o espermatozoide normal tem cabeça, peça intermédia, que é onde estão alinhadinhas as mitocôndrias, e depois a cauda. Então, pode ter espermatozoides com duas cabeças, pode ter espermatozoides sem cauda, até porque a morfologia normal, ou seja, daqueles espermatozoides todos, milhões, que o homem produz, é expectável que pelo menos 4% sejam considerados normais. Isso por acaso é uma coisa que muitos homens não sabiam, inclusive eu, é que estamos a falar de cerca de 4% naqueles milhões que são expectáveis normais, não é? O homem não, milhões, então, não. O que é mesmo num homem normal, Sim. estamos a falar de 4%, que é o valor de referência para que possa haver uma probabilidade razoável, se depois tudo o resto estiver alinhado, de gravidez, não é? Exatamente. E eu aprendi isso porque foi precisamente aí que depois os meus tratamentos afetaram, foi na morfologia, e é curioso, e para também aqui confirmar tudo aquilo que estás a dizer, de facto, na altura afetou-me a morfologia e fiquei com 0%, ou seja, pterosospermia. E isto tinha sido também recente após os tratamentos, cerca de 1 ano e meio após os tratamentos. O corpo, eu sabia que ia levar tempo até restabelecer, mas uma das coisas que eu comecei a fazer foi dar especial atenção tudo o que diz respeito a vitaminas, minerais, não só na alimentação. Tive inclusive também aqui o apoio de uma pessoa que eu tenho uma grande estima, que é o Dr. Manuel Pinto Coelho, que inclusive fiz suplementação nesse sentido, e foi incrível como em cerca de 3 meses, nem sei se chegou a 3 meses, depois foi quando fiz novamente o espermograma, passou de 0% para 2%. Pronto. E é um caminho que vamos fazendo e as coisas vão sendo avaliadas, mas de facto foi esse um dos pontos principais que nos focámos logo, foi como é que estamos a nível de ferro, de zinco, selênio, um conjunto de vitaminas, e isso estando alinhado, não só com a alimentação, mas com a suplementação, houve, a olhos vistos, uma evolução. Pronto, depois desde então não fiz mais nenhum espermograma, mas por acaso é uma coisa que quero avaliar e que acho que é importante os homens terem esta consciência de irem percebendo como é que estão também nesse aspecto, porque nós achamos sempre que estamos muito bem e a culpa nestas coisas é da mulher, e não é bem assim. Muitas vezes nós temos que olhar primeiro para nós, mas de facto eu fiquei com essa consciência. Espera, então tenho aqui 98% que andam às voltinhas ou que não estão com a morfologia correta, não é? Então, aparentemente está tudo bem, mas depois não está. Temos que andar aqui para trás, e o homem tem aqui um papel importante. Não é só a mulher que tem que perceber o que é que tem, ou se tem endometriose, então... Não, o homem também pode estar a comprometer de alguma forma. E casos como tabagismo, obesidade no homem também afetam isto. Muito. Muito. Tudo aquilo que eu estou a dizer para a mulher é válido também para o homem. E o homem, é muito importante o que estás a dizer, porque eu vejo pouca preocupação com o homem. Então, às vezes eu acho que os homens ou a ideia que se transmite aos homens é que eles são uma espécie de Gabrielas. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, não vou mudar e tem que ser assim. E não é. Tu és a prova de que um espermograma é... Quando eu estou a dizer Gabrielas, não é pejorativo, é aquela canção, não é? Eu nasci assim, vou ser sempre assim. Isto para explicar que ter uma alteração no espermograma não é parte da identidade. É como estar naquele momento, e consegue-se mudar, dependendo da causa e dependendo de N fatores. E tu és a prova disso, de que olhando para o homem, suplementando, vendo déficits nutricionais, ver o que é que um espermatozoide precisa para se formar e dar esta ajudinha via alimentação, diminuir stress oxidativo, inflamação, dar nutrientes, consegue-se mudar um espermograma. E com isso pode gerar inclusive gravidezes naturais de quem estava em fila de espera para tratamento. Acontece N vezes. Então é muito importante deixar esta informação de que ter uma alteração no espermograma não significa que é assim, está assim naquele momento. E tu falaste nos 3 meses, e é muito curioso, provavelmente já sabes a resposta, mas sabes quanto tempo demora um espermatozoide a ser formado? 3 meses é os ciclos, certo?
3 meses. E foi mais ou menos o tempo que depois eu voltei a repetir o espermograma e já havia diferenças. Exato. Ou seja, os espermatozoides que o homem está a nutrir agora só vão ser libertados daqui a 3 meses. Então parece que estão sempre a sair, sai a hora que querem, por aí fora, mas eles precisam destes 3 meses de formação. Então às vezes chegam pacientes, vou fazer uma FIV daqui a um mês. Eu, poxa, só, já daqui a um mês preciso de mais tempo para tentar trabalhar o máximo possível a qualidade dos espermatozoides e também do óvulo. E quando falamos em espermatozoides e no papel do homem, ele tem importância inclusive na viabilidade de uma gravidez. Alguns casos, há poucos estudos ainda sobre isto, mas já há alguns a mostrar que causas de aborto recorrente pode ser masculina. E acha-se que a mulher teve um teste positivo, Agora é do lado dela. agora é do lado dela. E há estudos a mostrar que isso pode ser consequência de fragmentação do DNA no homem. Um dos motivos, stress oxidativo e inflamação crónica de baixo grau. Ou seja, é dar importância. Nós temos que trazer o homem para a casinha, para a equação. Porque, e posso dizer que 90% das minhas pacientes são mulheres. Ainda há muito trabalho a fazer nesta questão do homem. E o espermograma, tu falaste, nós homens também temos que ver, ainda existe muito preconceito à volta do espermograma. E eu tenho pacientes que os maridos recusam-se a fazer um espermograma. Não sei se é pelo constrangimento, às vezes é pelo constrangimento, outras vezes é porque acho que tem um bocadinho de receio do. Eu acho que é as duas coisas. Como é resultado. lógico, é constrangedor. Tu vais fazer um espermograma, olha, agora entras aqui na salinha, a seguir traz-me aqui este frasquinho. É constrangedor, de facto. Mas há aqui depois outra situação que é uma coisa muito, não é? Muito o ego masculino, não é? Espera aí, eu sou viril, eu sou forte, eu sou não sei o quê. E depois vais a ver se calhar tens ali alguma coisa que não está bem assim. Como é lógico, mexe. Quando eu vi aquele meu resultado, aquilo mexeu comigo, mas eu tive que trabalhar isso. Do género, espera aí, isto não é a minha identidade, isto é uma situação de saúde que eu neste momento estou a passar. Aparentemente 100% saudável, mas quando vamos a ver um bocadinho mais a fundo, às vezes há estas coisas. Por isso é que eu digo, os homens às vezes não têm esta noção, não é? Aparentemente, estão fortes, estão bem, estão com energia, estão com tudo. Mas às vezes temos que ir um bocadinho mais a fundo, não é? E aí foi depois desconstruir isto, perceber o que é que podia ser feito e percebermos aqui que há muitas coisas que pela aparência nós não conseguimos perceber, não é? Por isso, o homem desvalorizar, não, eu não preciso começar, estou bem, não fumo, não bebo. Eu não fumava, não bebia, não fazia exercício regularmente, já seguia a minha dieta certinha. É verdade, tinha passado aquela situação de saúde já há cerca de 1 ano e meio, mas de facto já estava ali com bastante tempo de uma rotina equilibrada. Mas foi preciso ver o que é que se passava, ter esta consciência. Também, de facto, se a pessoa for e vir que está tudo bem, perfeito, não é? Eu acho que só ganha em ter esta consciência e esta informação do seu lado. Só, exatamente, do que estar-se a e às vezes está uma mulher, desculpa, a ser escarafunchada, não é? Porque na mulher é preciso fazer N exames, N análises, muitos diagnósticos para tentar descobrir a causa. No homem, é fazer um espermograma que já se sabe muita coisa. Eventualmente uma fragmentação do DNA também pode fazer sentido, mas é menos recorrente. Ou seja, um espermograma e já se sabe muita informação sobre aquele homem. E é importante dizer que nesse tal relatório da Organização Mundial que saiu em 2023, acho, diz-nos que 30% dos casos de infertilidade são masculinos, 30% são femininos e 30% é do casal. E 10%, uma coisa que eles chamam de isca, que é infertilidade sem causa aparente. Ou seja, não é que não haja uma causa, só se ainda não se conseguiu perceber qual é essa causa. Depois de todos os exames médicos que são feitos, está aparentemente tudo bem e não se sabe propriamente porque é que aquele casal não consegue engravidar. E quando nós nutricionistas desta área, quando apanhamos esses casos de isca e vamos ver análises, déficits nutricionais, alimentação, disruptores endócrinos, peso e tudo por aí fora, nós descobrimos
que há algumas coisas, só ainda não foram investigadas porque a parte nutricional, infelizmente, ainda não é uma prioridade para pronto, no sistema médico atual, para ser cuidada e orientada. Então, nesses e não só nesses casais, mas há questões nutricionais e déficits nutricionais que são muito importantes serem corrigidos para lá estar, deixar a casinha arrumadinha, tudo direitinho. Se voltarmos outra vez às divisões da casinha do bebê, nós podemos pensar em sono. Isso é válido para o homem e isso é válido para a mulher. E então, ter uma boa rotina de sono, isso vai ajudar a engravidar. Inclusive, há estudos de mulheres que trabalham por turnos, ou seja, que não têm esta rotina de sono, associada a um maior tempo para conceber. Agora vais-me dizer, e há mulheres que engravidam no primeiro mês? É verdade, também há, mas as estatísticas são estas, que existe uma maior probabilidade, não de infertilidade, mas de demorar mais tempo a engravidar, porque esta própria desregulação do sono gera desequilíbrios hormonais. Para além disso, como nós estamos agora cheios de luz, nós estamos numa hora ainda confortável para ter este excesso de luz, mas quando este excesso de luz chega à noite, ou depois do jantar, a luz branca e azul, principalmente de telemóveis, de televisão, por aí fora, há estudos a mostrar que isso pode bloquear a produção de melatonina. E a melatonina nós associamos só a sono, tá? Mas a melatonina ela tem uma ação muito além do sono. Ela funciona como um antioxidante para o ovário. Então, como é que eu costumo explicar? Que os antioxidantes, como a melatonina, ela é uma espécie de vassourinha que nós temos para limpar a nossa casinha. Se nós estamos a limitar a produção dela, nós estamos a limitar o número de vassourinhas que vão limpar a nossa casinha. Quais são as vassourinhas mais importantes para manter a casinha limpa? Olha, pensando em comida, que eu acho que é mais fácil do que falar em nutrientes, as pessoas precisam de comer legumes. As pessoas precisam de comer cores in natura. É onde estão os alimentos mais ricos em antioxidantes, têm cores. A maioria das vassourinhas são antioxidantes. Então, elas precisam de comer verdes. As pessoas precisam de comer alimentos laranjas. As pessoas precisam de comer alimentos vermelhos, roxos. As pessoas precisam também de comer alimentos brancos, pensando em cebola, que é maravilhosa. E as pessoas não estão a comer vegetais. As pessoas comem uma alface e acham que estão espetaculares no que diz respeito ao aporte de micronutrientes. E quando tu trabalhas numa área desportiva, onde se dá muito destaque aos quando nós falamos macronutrientes, né, os hidratos, a proteína, a quantidade de gordura, que é importante também para a fertilidade, mas na fertilidade os micronutrientes assumem um valor e uma importância de destaque, porque é o zinco, é o selênio, é as vitaminas do complexo B, onde nós temos ácido fólico, vitamina B12, é a vitamina D, é o potássio, é o magnésio, é o ferro, é a vitamina E, que até ajuda na construção de endométrio. E então todos esses nutrientes que estão nos vegetais, as pessoas têm que comer legumes, as pessoas não podem comer uma alface e achar que já estão a consumir. Precisam de brócolis, espinafres, nabiças, grelos, couve, precisam de repolho, precisam de beterraba, precisam de alho, de cebola, precisam de ter isto tudo na alimentação. Precisam ter fruta também. Então, os frutos vermelhos são maravilhosos para quem está a tentar engravidar. Precisamos, inclusive, das sementes. Muita da vitamina A e algumas vitaminas lipossolúveis estão nas sementes, nos frutos oleaginosos, podemos chamar de frutos secos. Quando digo frutos secos, tenho um bocadinho de medo que as pessoas vão comer uvas passas e ameixas secas e tâmaras a toda a hora. Ou agora virarem o saco da Minise enquanto assistem ao resto do podcast. Não, estou a falar de nozes, amêndoa, avelã.
E geralmente ali uma referência, não é? Um punhado, algo assim do género, porque é fácil virar um saco de frutos secos, sobretudo os homens, não é? Quando eu às vezes tenho aí malta no ginásio que, pá, tu quando fico em perder peso já estou a comer melhor, não sei o quê, pá, pá, pá. Mas eu quando pego um saco de frutos secos e então enfrentar a televisão, aquilo é até o saco estar vazio, não é? É preciso termos atenção, porque é saudável, mas depois pode ter o Sim. inverso. E não serem fritos já é bom. Não pode ser frito, E às natural. vezes com mel e salgado. Sim, e as pessoas precisam de ter, claro que tem que ter cuidado à quantidade, mas vou só fazer outro parênteses, que eu acho que é importante. Quando se pensa em dieta, eu acho que tem-se sempre assim a nuvem do emagrecimento. E no emagrecimento nós temos que cortar, temos que não comer gorduras, temos que ter muita atenção a isto, retirar azeite, nem vou utilizar para nada. E na fertilidade nós precisamos de valores controlados, sim, mas nós precisamos de gordura. Então, nós precisamos de azeite, nós precisamos dos frutos secos, nós precisamos das sementes, nós precisamos eventualmente do abacate. Nada disto é tudo obrigatório. Existe sempre forma de substituir. Não gosta de abacate? Ok, temos os outros alimentos, mas nós precisamos de os ter na nossa alimentação, porque todos estes que eu disse têm também propriedades anti-inflamatórias, que isso é extremamente importante para quem quer engravidar e para uma grávida. Então deixar só esse parênteses, não é para passar a comer batatas fritas lá porque na fertilidade precisamos de gordura, não é esta a informação que eu quero deixar. Aliás, até dizem que depois de tratamentos de fertilidade que se deve comer logo batatas fritas. No outro dia vi uma cena assim desse género, daqueles mitos que a malta às vezes propaga nas redes sociais. Por isso das batatas fritas há muitas formas, né, de se tentar encaixar na fórmula, não é? Mas se calhar mais vale assumirmos que não é por aí o caminho. Não é por aí, muito menos as industrializadas, não é? Extremamente ricas, inclusive em gordura trans, que é das gorduras que traz mais malefícios para a fertilidade, as gorduras dos produtos industrializados. Agora, as gorduras poliinsaturadas são maravilhosas. Inclusive, falando ainda em macros, a proteína, ela deve estar presente, obviamente, não há um acréscimo proteico, é o valor normal, mas estudos mostram que proteína vegetal traz benefícios muito interessantes no que diz respeito à fertilidade. Não estou com isto a dizer que todos devemos ser vegetarianos, mas se calhar repensar um bocadinho a quantidade de carne que nós consumimos, às vezes é só carne. E aí pensar em incluir, por exemplo, um dia da semana com proteína vegetal e não precisamos comer coisas que as pessoas acham que é esquisito. Não precisamos comer soja, nem tofus, nem essas coisas. Basta substituir por leguminosas e já temos uma ótima proteína barata, rápida de se preparar e muito interessante no que diz respeito à fertilidade. Inclusive há um estudo com mulheres com disfunções ovulatórias que fizeram essa substituição e elas tiveram melhorias, ou seja, reduziram a gordura saturada e meteram fruto das carnes vermelhas e das carnes processadas, como os enchidos, o fiambre e por aí fora, e houve resultados muito interessantes no que diz respeito à regularidade menstrual. Por isso, dar esta dica também lá que é preciso fruta, é preciso legumes, é preciso sementes, é preciso frutos secos e é preciso um bocadinho, pelo menos, de leguminosas e talvez reduzir um bocadinho a gordura, a proteína animal e incluir aqui uma ou outra refeição, uma ou duas vezes na semana, uma refeição de proteína vegetal, porque é muitíssimo interessante. Ou seja, digamos que uma dieta ao estilo plant-based, com mais virada para os verdes, não excluindo necessariamente carne e peixe, mas mais direcionada para verdes. Ou seja, não estou a falar vegan, mas sim plant-based. É interessante nestes casos, ou tens visto que tem funcionado bem nestes casos? É muito interessante. Se pensarmos numa dieta, se eu pudesse escolher uma para chamar de dieta da fertilidade, não existe nenhuma com este peso, mas há uma ótima candidata, que é a dieta mediterrânica. Dieta da fertilidade é forte. Não há. Sim. Se vos venderem isto... Mas é mais próximo. Se vos venderem isto, não é verdade. Olha, quem vender isso, quem puser a dieta da fertilidade, isso... Olha, deixar aqui um parênteses. Quem disser que fazendo isto engravida, comendo isto vai engravidar, a probabilidade de estar a ser enganada é muito grande. E as pessoas parece que hoje em dia querem ser enganadas, né? Querem que alguém lhes diga aquilo que elas querem ouvir. Nas redes sociais
Há Eu muito gostava isto, não imenso é? de dizer, olha, se comer beterraba, se comer brócolos, vai engravidar, porque são alimentos muitíssimo interessantes. Mas isso não acontece porque é todo um contexto, não é um alimento, é um padrão alimentar. Não é excluir uma vez uma toxina ambiental que é disruptor endócrino, é falar de um todo da vida. Não é fazer uma vez exercício físico, é fazer 3, 4 vezes por semana exercício físico. Então, não há uma coisa, é um conjunto, é pensar numa casinha que tem que estar toda arrumadinha. No caso da suplementação, quais são os Uhum. suplementos aqui que consideras, se é que consideras que há suplementos que são interessantes juntar à vertente alimentar? Por exemplo, suplementos de proteína vegan, vês benefício, não vês? Às vezes para comatar aqui um bocadinho esta carência que eventualmente possa existir de proteína. Como é que vês isto? Ora, a suplementação, ela tem que ser individualizada. Não há como dizer que, ou já há, não é? Suplementos para a fertilidade. Isso não faz sentido porque cada caso é um caso. Como é que nós vamos ver? Vamos avaliar a ingestão alimentar do paciente. Vamos ver análises e ver o que é que está em déficit e aquilo que não está. E lembrando que na fertilidade nós precisamos de valores ótimos de nutrientes e não na faixa mínima do valor de referência, porque o valor de referência é para a população em geral. Então, quem vai engravidar, uma mulher que vai tentar engravidar, ela tem que ter reservas, tem que estar muito bem nutrida, porque ela vai servir de, de, de fonte alimentar para o bebê que ela vai gerar. Então, não dá para ter uma ferritina de 10 só porque no valor de referência vai de 10 a 200 e qualquer coisa, por isso ter 10 ou 11 já estou bem. Não está. Isto, ferritina mede, por exemplo, as reservas de ferro. Então, precisa ter uma ferritina de 70. Né? Isto é um valor ideal para quem quer engravidar. E é isso que eu procuro deixar correto quando vejo análise de pacientes. Ou seja, não é valor, não é uma vitamina D de 30, que é o valor mínimo, a vitamina D de 50, 60, 70, dependendo depois, há pacientes que precisam de mais, menos, e então é olhar para as análises do paciente, investigar aquele paciente e ver o que faz falta. Por exemplo, às vezes eu gosto, por exemplo, com a enzima Q10, eu não vou ver isso nas análises, porque não peço Q10 nas análises, extremamente caro e não me faz sentido. Mas vamos ver, estilo de vida daquele paciente, se já fez tratamentos anteriores, como é que foi esse tratamento? O que é que resultou? A mulher, quantos óvulos teve? Quantos estavam maduros? Quantos fecundaram? Desses que fecundaram, quantos chegaram a blastocisto? Qual era a qualidade desses embriões? Então, todos estes processos aqui dão-me informações. Calma, eu tenho que nutrir mais mitocôndrias, eu preciso de produção energética mais intensa aqui, eu preciso proteger um bocadinho mais aqueles espermatozoides, se calhar vou dar antioxidantes, para além da alimentação. Então, não dá para te responder, olha, isto. Mas há análises, sei lá, toda a gente devia avaliar a vitamina D. É importantíssima para a gravidez e para a fertilidade também. Sei lá, há revisões, estou-me a lembrar agora de uma revisão da Cochrane, que é uma revista, né, muito conceituada, tem uma revisão com meta-análise a mostrar que a vitamina D, o déficit, está associado a diabetes estacional, restrição de crescimento e pré-eclâmpsia. Então, não dá para continuar a ignorar a importância da vitamina D. E tens pacientes com síndrome de ovários poliquísticos, que são muito mais propensos a uma diabetes estacional porque já têm resistência à insulina, que é característica, nem todas têm, mas já é característica, e onde não se avalia uma vitamina D. E vitamina D também não se corrige numa semana, né? Eu só volto a reavaliar vitamina D passado 3 meses. Então voltamos ao tempo de preparação para a casinha do bebê, não é? Preparação para uma gravidez. Vai depender de como está, de como estão aquelas análises, aquela alimentação, aquela casinha e por aí fora. Por isso, a suplementação não dá para generalizar. Eu sei que as pessoas queriam ir comprar um suplemento que eu dissesse agora, mas não dá. E depois é necessário ter atenção, obviamente, à qualidade dos suplementos e à quantidade do que se precisa. Porque eu acho que existe a ideia de que um suplemento com 12, 13, 14 ingredientes, coisas, é melhor do que um que tenha 2 ou 3.
Fica logo arrumado. Toma uma cápsula e fica É logo quanto mais arrumado. melhor, Não é? não é assim, não é assim. Até porque geralmente vem com doses mais baixas. Não é? Geralmente o suplemento, o multivitamínico, digamos assim, tem menos doses baixinhas de cada um daqueles, geralmente. E se precisa, né, se tem uma B12 baixa, não é o multivitamínico que vai corrigir essa B12. Se tem uma, sei lá, uma homocisteína, que as pessoas não estão muito habituadas a avaliar a homocisteína, mas ela é extremamente importante, não vamos corrigir a homocisteína com um multivitamínicozinho com valores, dose diária recomendada, por exemplo. A suplementação é individualizada, é difícil, mas que ela é importante é. E quando nós individualizamos e damos àquela pessoa o que ela quer, a suplementação é uma ótima ajuda. É como se colocasse aquele degrauzinho para subirmos ao próximo patamar. Como pode ser um obstáculo. Isso é muito frequente nos ômega 3, por exemplo. Estão-me a lembrar, por exemplo, existe suplementos que diz ômega 3, 6 e 9. É péssimo. Nós não precisamos de ômega 6. A nossa alimentação Já é muito rica nisso. já é extremamente rica em ômega 6. Então não faz sentido absolutamente nenhum a pessoa comprar um ômega 3, 6 e 9. Esse ômega 3 precisa ser de qualidade, porque existe toxinas ambientais que tem nos ômega 3, porque o peixe, se for óleo de peixe, pronto, existem outros ômegas, mas óleo de peixe, se não for livre de toxinas, ele tem mercúrio na composição e tem outras dioxinas que vão prejudicar em vez de beneficiar, por exemplo. Então, mais uma vez, tem que ser individualizado e utilizar a suplementação como estratégia e não como obstáculo. Há bocado falaste da situação dos turnos, do desafio que podia ser criado quando há um trabalho por turnos. E eu associei isto também a uma pergunta que fiquei aqui há pouco, depois fomos rapidamente para outros temas, entraste aqui com a regra dos 1100 dias e fiquei aqui com esta questão, não te quis interromper, que foi a fome holandesa. Uhum. Na fome holandesa verificou-se que de facto houve aquela restrição nutricional que impactou doenças cardiovasculares, obesidade e afins. O que é que eu encontrei aqui em comum que gostava de esclarecer contigo com esta parte do trabalho por turnos que pode também comprometer a fertilidade ou o facto de engravidar? É que são situações em que a mulher aparentemente também está colocada em maior stress. Não é? Um trabalho por turnos à partida vai ser mais estressante e desgastante, assim como uma situação de calamidade, de guerra, o que for, vai criar também mais stress na mulher, assim como no homem, mas vai criar mais stress naquele período de fertilidade, de gravidez. Isto não poderá também influenciar a criança que depois virá? Acredito que sim, porque essa durante o sono, existe uma coisa que se chama ciclo circadiano, né? Que as nossas funções biológicas, elas são reguladas pela luz e ausência dela. Então, durante a noite, acontece uma série de processos bioquímicos que vão proceder à reparação celular. No caso do desporto, né? No caso do desporto, o sono é extremamente importante para a regeneração dos tecidos, né? Para a formação de massa muscular, mas não é só isso. O nosso sistema imunitário precisa dessas noites de sono e este ritmo circadiano muito bem cronometrado. Quando uma mulher trabalha quando deveria estar a dormir, nós estamos a gerar alterações neste ritmo circadiano. E os estudos mostram que isso pode gerar alterações hormonais. O stress, depende, nem toda a gente tem estás a falar de stress físico, bioquímico ou stress de stress, de ser estressante, vá? Eu diria que o stress aqui se vai influenciar nas duas vertentes, até mesmo a parte psicológica e emocional associada, por exemplo, e falando aqui da fome holandesa, a um período de guerra, eu acredito que também possa ter um impacto nas gerações vindouras, não só no que diz respeito à nutrição da mulher, mas também por esta parte emocional envolvida. Pronto, como é lógico, estamos a falar de situações diferentes quando falamos de trabalhar por turnos, não estamos a falar de uma situação de calamidade, mas traz uma oscilação do ciclo circadiano, acredito. como é lógico, também influencia de alguma forma. Sim, acredito que sim. Aliás, há estudos, esta parte mais psicológica não entro muito por aí, mas há estudos, por exemplo, com as pacientes, com as mulheres que estavam grávidas durante o 11 de setembro.
e foram verificar os descendentes dessas mulheres e verificaram que eles eram mais suscetíveis a doenças, depressão, ansiedade e doenças do foro psiquiátrico. E o que tinham em comum foi um dia, não é? Por isso imagino Mas o impacto que aquilo teve. que aquilo teve. E eu acredito, falando em fome holandesa, eu acredito que talvez pesquisadores vão querer estudar as mulheres grávidas agora de Gaza. E acredito que no futuro nós vamos ter estudos E da Ucrânia, e eventualmente, da também, não Ucrânia é? também, se bem que pelo menos acho que não houve fome Sim, mas há na Ucrânia, stress, mas diria há eu, não é? stress. E não se sabe o que é que vai acontecer. Isto, Exatamente, exato. Por isso eu acredito que no futuro vai existir estudos, em casa não sei, é uma população de mais difícil acesso, mas acredito que vai existir estudos neste sentido, mulheres grávidas, estavam grávidas neste período, daqui a uns anos, estudar o impacto que isso teve na descendência, porque tudo impacta numa mulher grávida, ela tem que estar plena, porque ela está a gerar uma vida, e tudo aquilo que ela sente, os níveis de cortisol aumentados, que é a hormona do stress, têm consequências também elas hormonais. E então, claro que sim, claro que todo o stress, toda a alimentação, o ambiente por aí fora, vai ter uma alteraçãozita, vai ter um impacto. Se gera alteração ou não, isso não sabemos. Mas é como se deixasse uma marcazinha, um pontinho lá, que pode ser o gatilho para alguma coisa no futuro. e porque nós sabemos que 9 meses de concepção, mais o período antes de preparação, a vida corre, não é? Uhum. A mulher tem de estar plena, mas lá está coisas que se controla, coisas que não se controla. A situação do 11 de setembro, um evento exterior, mas que impacta. Então é ir procurando sempre o equilíbrio dentro do possível e tendo em conta alguns dos princípios que inclusive estão aqui a ser mencionados, não é? Desde a alimentação, quais os melhores alimentos, a atividade física e tudo mais. Um, Aqui, ainda falando desse assunto de fertilidade e tudo mais, falámos há pouco de 1 em cada 6 casais em idade fértil estarem a passar por algum desafio neste âmbito. Quais são as causas que acreditas que pode estar a levar a isto? Bem, os estudos mostram que eles são multifatoriais. Ah, posso fazer o parênteses? Há um bocado falávamos do homem, eu acho que é importante, porque falaste de causas, e eu lembrei-me de um estudo que saiu, que nos mostrou que houve um declínio no número dos espermatozoides dos homens nos últimos 50 anos, sabes quanto? 51%. Não sabia que era essa a percentagem, mas sabia que havia um declínio, assim como os níveis de testosterona, que não estão diretamente ligados, atenção, mas isso também já tinha ouvido falar. 50, ou seja, os nossos avós, eles tinham o dobro dos espermatozoides do que os homens que têm agora, os nossos maridos, pronto, os homens que estão agora, eles têm metade dos espermatozoides que tinham há 50 anos, que o Mas, homem tinha há mas 50 olha que a anos atrás. testosterona também anda aí perto. O decréscimo ao longo destes anos tem É sido possível, não é? assim. Para a formação dos espermatozoides precisamos de Sim, testosterona sim, como é também, não é? lógico. Então, e o que é que eles mostram? Causas hormonais, que eu acredito que os disruptores endócrinos são um pilar importante. Os disruptores endócrinos são, para perceberem lá em casa, são substâncias que têm uma estrutura química muito semelhante às nossas hormonas. Então acabam por se ligar aos nossos receptores hormonais e impede que as hormonas se liguem. Quando elas se ligam a um receptor, dá-se uma resposta. E então a resposta ou não se dá, ou dá-se uma completamente diferente daquilo que era suposto. E os disruptores endócrinos, eles estão em todo lado. E com esta vida mais confortável que nós temos agora, com tudo pronto, é muito fácil todos nós estarmos expostos. Sei lá, estão aqui as garrafas de plástico têm disruptores endócrinos, as frigideiras que nós utilizamos em casa, aquelas coisas de plástico que nós usamos para mexer a comida e às vezes até nos esquecemos da panela e elas já ficam assim meias desfeitas. O cafezinho que nós bebíamos há uns tempos em aqueles copinhos de plástico, tudo isso tem bisfenol A
No outro dia até tive aqui uma convidada que falou do alumínio das cápsulas do café, né? Sim, é outro exemplo. Outro Desodorizantes, que hoje em dia tanto se usa desodorizantes, também. as películas aderentes que nós utilizamos para envolver a comida, os recipientes de plástico que nós colocamos comida quente lá dentro e depois, né, levamos para um trabalho e aquecemos dentro E às do vezes recipiente de isto é uma coisa que plástico. está tão interiorizado no nosso dia a dia. Para teres uma noção, no outro dia estávamos aqui quando batemos o recorde do Sim. mundo, do podcast mais longo do mundo. Estávamos aqui a conversar precisamente sobre isto com uma nutricionista, Isabel Pedro Silva. Não sei se conheces, mas tem feito um trabalho também incrível, sobretudo na parte intestinal, pronto, doença, sistema imunitário, doenças autoimunes. E não dava para interromper o podcast porque foram 160 horas ininterruptas de gravação. A dado momento, calhou aí, entre a senhora da limpeza, estávamos a falar dos disruptores endócrinos. E entra a senhora da limpeza com o paninho, começa a limpar as coisas, né? Tínhamos aqui uma mesinha, dá uma borrifadela na mesa, começa a passar, e nós assim, olha, e nós a falarmos de disruptores endócrinos, está na nossa vida mesmo quando não estamos à espera, né? Porque nós, hoje em dia, vamos limpar a nossa casa, né? Sabemos, por muito que tentemos controlar, escolher produtos melhores, mas é difícil nós estarmos completamente limpos e afastados É disso, não é? impossível. E se as pessoas têm esse objetivo, vão dar em doidas, porque é impossível. Está em todo lado. Não dá para ficarmos completamente isentos de disruptores endócrinos, mas dá para adotar algumas estratégias para minimizar a exposição. Então, por exemplo, eliminar o plástico de casa e substituir por vidro é algo que me parece Razoável, não é? razoável. Se nós usarmos menos aqueles ambientadores, por exemplo, que nós passávamos e não é? Que estão sempre, não é? Que aqueles aerossóis é também um problema. O uso de perfume pode ser também, ou seja, tudo não é, por exemplo, usar perfume vou ter uma alteração hormonal, não é isso que eu estou a dizer. Usar perfume na pele, não é? Pois, porque deve-se evitar colocar diretamente na pele, não é? Isso é utilizar Na roupa. na roupa. E então, quanto menos nós estivermos expostos, melhor. Mas os disruptores endócrinos funcionam como gotinhas, não é? Num copo. Então, quanto mais gotinhas, mais o copo vai encher. Se nós tivermos lá meia dúzia de gotinhas ou mais, porque é normal, nós estamos numa sociedade que é impossível fugir. Para tu teres ideia, até aqueles copos que agora têm de papel, por exemplo, para, sei lá, para as bebidas, como as bebidas, tipo, sei lá, aqueles copos de colocar Coca-Cola, não é? Que agora não é de plástico, os próprios copos de café. E se fosse só cartão, desfazia-se. Então, há estudos que mostram que existe uma espécie de peliculazinha de plástico que também tem bisfenol A. O próprio revestimento de latas também tem este bisfenol A. Então, é impossível nós fugirmos, mas fazendo pequenas alterações, nós diminuímos a exposição, e é isso que é suposto. Eu acho que substituir, por exemplo, uma das formas dos alimentos de plástico passarem mais componentes para a comida é quando existem variações de temperatura. Então, não colocar, eu acho que as pessoas se parassem de utilizar os tamparoeiros de plástico e passassem a utilizar recipientes de vidro, isto já é uma mudança enorme, enorme, porque há pessoas que levam marmita para o trabalho todos os dias e às vezes colocam, a comida terminou de se fazer, colocam quente nos recipientes, depois no outro dia voltam a aquecer, comem outra vez algo quente dentro daquele recipiente. E se as pessoas fizessem isto, trocando isto, já é uma mudança brutal. Mas voltando aos homens e à diminuição dos espermatozoides, o que é que o estudo apontou como modificações, como pode ser causas de alterações hormonais, alterações epigenéticas, ou seja, o meio a influenciar esta questão da expressão genética e fragmentação de DNA e estresse oxidativo e por aí fora. E depois temos esta questão também ela ambiental, não só relacionada com a alimentação, como o fumo do tabaco, o álcool, o sedentarismo. Então tudo isto é um boom e acredita-se que isso seja a principal causa desta diminuição assim bem assustadora do número de espermatozoides.
E no caso da mulher, falámos aqui de várias coisas, mas há assim algum déficit ou alguma coisa que em concreto costumas perceber que é comum hoje em dia que possa estar a comprometer ou é muito variado? Seja déficit de nutrientes, seja hábitos que tu percebas que está Uhum. tão enraizado que acabam por comprometer esta parte da fertilidade. Olha, hum, é difícil, não é difícil, mas muitas mulheres apresentam baixas reservas de ferro, principalmente as que menstruam. E eu acho que isto é um ponto importante, até porque toda a cascata hormonal, para a produção de estradiol, por exemplo, e da própria progesterona, quem intermedia aquilo tudo é uma enzima que é dependente de ferro. Então nós precisamos de ferro, que a mulher precisa de ferro. Não de excesso, não é quanto mais melhor, mas ela precisa de ferro. Vitamina D é um clássico. Quando eu encontro alguém com uma vitamina D boa, eu tomo suplemento? Já encontrei não, mas é muito raro encontrar alguém, pessoas com uma ótima vitamina D sem a não utilizar suplementação. Depois, complexo B, encontro também, especialmente quando a homocisteína está mais aumentada. É muito frequente encontrar pacientes com uma B12 de 200 e pouco. Isto é muito pouco para quem quer engravidar e para uma grávida depois. Então, talvez sejam estes aqui os mais frequentes: vitamina D, ferro, a B12, o ácido fólico também às vezes está baixinho, mas este fica mascarado porque ácido fólico é aquele, né, que toda a gente suplementa e então às vezes não está abaixo, mas estão os outros amiguinhos. Porque para o ácido fólico intervir principalmente na prevenção de defeitos do tubo neural, que é essa a característica mais prevalente, que se utiliza mais o ácido fólico, é por isso que ele pode prevenir até 70% dos casos de defeitos do tubo neural, mas ele entra numa cascata de reações químicas onde nós temos outros nutrientes que vão ajudar. E estás a ver aqueles relógios que rodam uma roda e encaixa na outra? Pronto, é como se fosse 3 ou 4 rodas, todas ali a rodar umas nas outras, tudo tem que estar em sintonia. E onde entra a vitamina B12, a B6, a B2, o zinco, e tudo isto é um processo que se chama metilação, que vai inclusive gerar os subprodutos que gera destas rotações todas. Uns vai para o DNA, e aí nós temos os mecanismos epigenéticos, e outro vai para a produção, por exemplo, de glutationa. Há um bocado falaste-me em vassourinhas. Nós temos vassourinhas cá dentro também. Uma delas é a glutationa. Só que ela precisa de nutrientes. Uma delas é a cisteína, um dos ingredientes. Então, deste ciclo todo de metilação, das coisas que sai é um ingrediente para produzir glutationa, que é uma ótima vassourinha que nós temos cá dentro de produção própria. O exercício físico também contribui. O exercício físico também O contribui. controle dos níveis de insulina também, porque Muito. os picos de insulina acabam por ser antagonistas. Muito, muito, muito. Aliás, meninas com síndrome de ovários poliquísticos, onde existe uma maior resistência à insulina, nós temos que tratar aquele intestino, nós temos que, nós temos que tratar todo aquela mulher, porque resistência à insulina aumenta, diminui uma hormona que transporta a testosterona, que é essa HBG, mas nessas meninas a testosterona é um problema, porque é uma das causas de acne e irregularidades menstruais. Estou a falar em mulheres, não em homens. E então tratar essa resistência à insulina e esses picos de glicémicos é extremamente importante. E na gravidez, obviamente, também. Por falar em exercício físico, as pessoas certamente já ouviram falar isto. Existem mulheres atletas que a dada altura deixam de menstruar. Então, isso é uma coisa que se chama amenorreia hipotalâmica funcional. Quando o corpo da mulher tem ou stress em excesso, ou exercício físico em excesso, ou desordens alimentares, ou uma massa gorda muito baixinha, ou uma conjugação destes todos, o organismo pode deixar de menstruar. Porque é como se bloqueasse, bloqueia GRNH, que é o comando aqui do nosso cérebro, e o ciclo menstrual deixa de acontecer. Isto é completamente reversível, basta corrigir qual é o fator. E então deixar também aqui este alertazinho que o exercício físico é maravilhoso, mas o excesso de exercício físico pode também ele gerar stress oxidativo.
E então, mas é para treinar, não é para ficar sentadinhos no sofá. Isso Mas geralmente acontece a atletas de alta competição e tudo sim, mais, entretanto a sim. malta agora também Não não. estou a falar quem vai treinar 2 ou 3 vezes por semana, meia horinha e outra meia horinha está a dar. Estamos a falar de pessoas que treinam 7 vezes por semana, 2 vezes ao dia, para fases de competição Exato, específicas e não sei o que, esse exatamente. compromisso. No culturismo isso acontece com alguma regularidade. Ou então, por exemplo, em meninas que sofrem de anorexia, a dada altura também deixam de menstruar. Isso tem a ver com desordens alimentares que também diminuem a ingestão alimentar, a massa gorda baixa muito e isso a dada altura elas também deixam de menstruar. Então, o excesso de peso é um problema, mas o peso muito baixinho ao ponto de ser patológico também é um problema para quem quer engravidar. Há bocado tocámos aqui num assunto, depois não terminámos, ou pelo menos eu não sei se querias acrescentar alguma coisa em relação a isso, que era quando se dá. Falámos do espermatozoide, óvulo, e quando havia a fecundação, que só ficava a cabecinha do espermatozoide, depois que a parte da mitocôndria do homem não era necessária para nada nesse processo, e ficámos depois de falar algo mais sobre isso. Percebi que querias acrescentar algo mais e o tema seguiu. Queres agora aprofundar? Não, isso foi para explicar a importância das mitocôndrias da mulher, ou seja, as mitocôndrias do homem são importantes para fazer o espermatozoide chegar lá, para a cauda bater. Depois, para o embrião, para aquelas duas células se juntarem e proceder todo o processo de clivagem, de divisão celular, as mitocôndrias da mãe são o foco principal, porque as mitocôndrias do pai não entram na equação. Depois de toda a fecundação e daí para a frente, existe uma coisa que é importante saberem lá em casa. Existe um órgão que só existe na gravidez, que se chama placenta. E essa placenta ela é tão importante que ela demora 3 meses a ser feita, a ser produzida. Só no final dos primeiros 3 meses de gravidez é que a placenta está ok e assume o controle da gravidez e por aí fora. E da produção hormonal e do controle. E essa placenta, ela vai regular, vai proteger o feto, vai servir de passagem de nutrientes, vai proteger o feto de várias coisas. Outras coisas atravessam a placenta. E essa placenta, ela precisa de ser muito bem construída, porque ela assume a dada altura, a partir dos 3 meses, assume o controle daquele embrião, é através dela que vai passar nutrientes, que vai dar toda a nutrição a esse bebê. E essa placenta, se ela não está bem construída, ela para ser construída, ela precisa de nutrientes. Vitamina D é um deles, por exemplo. E ela é influenciada por stress oxidativo. Então nós temos pessoas muito inflamadas, com muito lixinho na casinha e poucas vassourinhas para limpar, pode comprometer, ou esta placenta, ela vai ser construída, mas ela não fica perfeita. E mais para a frente, nós podemos ter, por exemplo, uma pré-eclâmpsia, nós podemos ter restrição do crescimento, bebés pequenos para a idade gestacional. E então, quando falei, depois vamos falar sobre isto, era esta questão da placentação que eu te estava a falar. E porquê é que isto é importante? Porque nos primeiros 3 meses, primeiro, as mulheres raramente, os casais raramente partilham a gravidez nos primeiros 3 meses, porque é um período onde há um risco de perda gestacional maior. E então, às vezes os pacientes estão ali naquela, deixa-me esperar pela eco no final do 3º trimestre para ver se está tudo bem, para ver se efetivamente vai acontecer ou não. E é meio que aquele primeiro trimestre fica ali um bocadinho aquém da nutrição que precisava. Então, deixa-me ver se isto efetivamente vai acontecer. E se acontecer, eu vou passar a comer melhor, vou passar a diminuir coisas que é preciso diminuir. Pronto. E então, só deixar aqui este alerta, porque o primeiro trimestre ele é extremamente importante, porque é onde o bebê é o projeto dele, fica ali montado. O bebê no final, um embrião no final do primeiro trimestre, já tem dedos, já tem nariz, já tem olhos, boca, já tem rim, coração. O coração começa a bater às 6 semanas. Ou seja, ele já está praticamente ali formadinho, apesar de ter esse tamanho aqui. Costumo dizer que ele tem tamanho de uma tangerina, mas já tem dedos, inclusive já começa a ter unhas. Então, ele já está ali todo projetado. Nos trimestres seguintes, ele vai maturar e desenvolver tudo aquilo que foi desenvolvido ali no primeiro trimestre.
E então o primeiro trimestre não é que haja um trimestre mais importante do que os outros, todos são importantes, mas daquilo que eu vou percebendo, às vezes as pessoas desvalorizam, não se cuidam tanto no primeiro trimestre porque ficam naquela, será que vai estar tudo bem? Será que... Então, quem já teve perdas gestacionais antes, às vezes fica naquela, será que vai evoluir, não vai? E pronto, deixar só aqui o alerta, primeiro trimestre nós precisamos de muitos nutrientes. E eu, a propósito disso, deixava duas questões, Virgínia. Uma é lidar com a perda gestacional. De que forma, o que é que deve ser aqui tido em consideração, porque também é um tema que não se fala muito, apesar de acontecer. E de que forma é que o homem pode também apoiar a mulher durante o processo de gravidez? Ou seja, como é que o homem pode ser aqui este suporte que é necessário, tendo em conta que depois chega ali uma altura que é verdade que aparentemente o trabalho já é maioritariamente da mulher, mas há um parceiro. E quando não corre como esperado, como lidar, ou a melhor forma, o que ter em consideração nestas situações? É difícil dar-te recomendações de questões afetivas e como lidar, porque a dor ela é tão grande que eu acho que não há certo nem errado. Mas falando tem questões nutricionais. O homem, aliás, como te falei há um bocadinho, há estudos a mostrar que o homem pode ter relação também com perda gestacional, não é? Por isso, o preparar a casinha, ou preparar isso os dois para a concepção é importante. As perdas gestacionais, a percentagem é de 10 a 25%. Em mulheres em idade fértil vão ter. É muito prevalente também. Quando falamos de obesidade, essa percentagem passa para 40%. Quando nós falamos de mulheres com 40 anos, essa percentagem passa para 40%. Quando falamos de mulheres com 45 anos, essa percentagem passa para 80%. A idade é um fator muito importante quando falamos em reprodução humana. Mas o primeiro trimestre, o que é que existe perda no primeiro trimestre? Quando o bebê está-se a formar, então erros que possam acontecer ali pode obviamente inviabilizar uma gravidez. E a mulher não tem culpa disso. As causas são imensas. Nós temos efetivamente a obesidade como um fator que aumenta a probabilidade, nós temos a idade também, temos o tabaco, nós temos o álcool, nós temos o excesso de cafeína, que é importante falar sobre isso também. Ou seja, temos distúrbios imunológicos, hormonais, ou seja, há imensas causas. Mas não achar que mal fiz eu a Deus porque é muito prevalente. Porque há erros que são normais e que possam acontecer. Agora, também há nutrientes que vão ajudar nesse primeiro trimestre e precisa estar tudo assegurado. Agora, a dor disto é imensa. Como lidar? Eu acho que, não sei também, mas trabalhar em equipa, eu acho que funciona muito bem. E na gravidez, apesar do homem, a mulher está grávida, apesar do homem, a nutrição do homem já não ser essencial para o sucesso daquela gravidez, mas caramba, é a parceira dela. Não faz sentido estar ela a comer brócolos e ela a comer um hambúrguer ao lado Fazer dela. dieta juntos. Sim, Uma dieta alimentar mediterrânea que é tão boa, não é? não é? Tão Não é? rica. E uma coisa que eu acho que é importante, a alimentação do pai e da mãe vai ser o espelho da alimentação daquele bebê que vai nascer. Então, numa fase inicial, provavelmente o bebê vai comer aquilo que nós damos, mas quando ele começar a ter percepção do ambiente, vai se perguntar porque é que eu estou a comer brócolis e a minha mãe e o meu pai não comem brócolis. Porque é que eles estão a comer sobremesa e eu não posso? Então, a dada altura, isto vai ter aqui um peso. Então, quanto mais cedo o homem cuidar também ele da alimentação e mudar, não é só para engravidar, é para ajudar, é trabalho de equipa, porque para o resto da vida, porque um filho é trabalho de equipa para o resto da vida. E assim é mais fácil, quando é só um a assumir o controle, é bem mais difícil. E, por exemplo, tens alguma referência de até que idade é que depois a criança se deve ter algum cuidado, por exemplo, com os açúcares, com esse tipo de nutrientes? Tens assim alguma referência depois neste pós-gravidez? Olha, até aos 2 anos é zero açúcar.
que vai coincidir com o final dos 1100. 1100 dias. Há também agora, se bem que eu não atuo com nutrição infantil, mas os 2 anos eles são extremamente importantes. A partir daí não vamos liberar tudo, é quanto menos melhor. Até porque existe, eu acho que até aos 5 anos, um período de neuromodulação muito grande. E quanto mais nutrientes a criança tiver, melhor toda esta maturação e desenvolvimento neurológico. E então o açúcar é quanto menos melhor, mas até aos 2 anos é 0 açúcar. E não queria deixar também de perguntar isto. Falas também abertamente do tema como é que a mulher pode melhorar a sua relação sexual. Aqui, que pontos é que devem ser tidos em consideração para que essa parte possa existir, ser prazerosa para ambos e naturalmente, eu acho que isto vai dar mais bebés ao mundo, não é? Por isso, o que é que geralmente recomendas às mulheres neste sentido? Olha, nem sempre, isto é importante também dizermos lá para casa, nem sempre a relação sexual é prazerosa, e não estou a falar de ter ou não orgasmo. Quando a mulher passa, o casal, muitas vezes, principalmente os casais estão a passar por infertilidade, e eles passam a cumprir calendário a dada altura. Então nós temos um período fértil, só nesse período fértil é que existe probabilidade de engravidar, e então muitos casais é sem vontade mesmo. É para cumprir calendário. É muito frio dizer isto, mas na prática muitas vezes isso acontece com os casais. Nem um nem outro tem vontade, mas é dia de fazer, temos que. Está na hora. E então a libido ela é multifatorial. E na mulher ela é mais comportamental do que no homem. E então tudo aquilo que vai acontecendo ao longo do dia, o que ela vê, o que ela sente, como ela é tratada, tem influência na libido da mulher. E então nutrientes que possam fazer sentido. Sei lá, por exemplo, quando nós falamos mas nutrientes, é importante, a libido ela é multifatorial. Não é passar a alimentar, ter fontes de zinco, que existe relação com isso, que vai aumentar a libido. Ela é multifatorial. Mas sabemos que um bom estado nutricional melhora toda esta cascata hormonal e isso vai provocar uma maior sensação de libido. Mas é diferente. Se me perguntares, a nutrição vai aumentar a libido? Não te consigo dizer sim, porque ela é multifatorial e comportamental. Mas sabemos que estados inflamatórios, onde existe uma maior produção de cortisol, que isso é um problema. Por isso, melhorar o estado nutricional ajudaria sim, mas é uma comunicação de casal, né? Um gesto, uma atitude que eu acho que ao longo vai. Nos homens existem alguns nutrientes, a maca peruana pode ser, mas nada assim. Ora, vai suplementar isto, vai. A arginina como vasodilatador pode por aí, mas não há nada muito significativo que te diga, ora, se fizer isto vai aumentar a libido. Na mulher é muito mais comportamental. O ambiente, como ela se sente, as circunstâncias em si. Exatamente. Muito bem, eu tenho aqui uma pergunta, é sempre curiosa. Esta aqui é típica nossa, é a nossa assinatura. Se pudesses escolher alguém, vivo ou não, para tomares um café, quem é que seria e o que é que lhe perguntavas? Olha, apanhaste-me agora. Então, diz-me antes porquê. Porquê esse café com ele? Porque foi o trabalho dele que me fez gostar tanto de nutrição na gravidez. Sabes a teoria de Barker que descobriu aquelas coisinhas todas que falámos no início? Foi ele. E então ele olhar para uma mulher há mais de 25 anos atrás, que o trabalho dele foi da década de 90, lá tão atrás, e conseguir olhar para uma mulher e ver a importância que aquela mulher tem para a descendência, é tão lindo. Ver que os nutrientes podem provocar uma coisa tão grande, que é saúde na descendência, porque ele deu-nos aqui uma ferramenta extremamente poderosa, que é nós podemos deixar a próxima geração melhor do que a nossa.
E isto é muito lindo. E está nas nossas mãos fazer isso. Não precisamos de de alguém super poderoso, cheio de não sei de quê, ou de ferramentas, ou de tecnologia. Não. É a comida que está aqui. Ao É alcance de todos ao nós, não é? alcance de todos nós. Ele mostrou-nos que nós podemos deixar a nossa geração melhor do que a nossa. E eu acho isto tão bonito. E sempre foi. Aliás, tu já suspeitavas que o teu caminho ia por aqui? Ou isto. Quando é que descobriste realmente que a tua vida passava pela nutrição? Já percebi que a nutrição, no que diz respeito à fertilidade, foi faculdade, certo? Depois começaste a perceber que era realmente aqui que querias especificar. Mas esclarece um bocadinho, como é que foi aqui este caminho, este nascer desta paixão sobre a nutrição e sobre a nutrição aplicada à fertilidade? Eu não tenho uma história muito bonita, porque eu fui para a nutrição por exclusão de partes. Então estava lá eu no 12º ano, eu não quero isto, não gosto daquilo, não gosto daquilo outro, o que é que eu vou fazer? Olha, nutrição. Serve. E foi assim, não sou aquela pessoa, desde criança que eu queria ser nutricionista. Não. E então, embarquei em nutrição. Quando me formei, obviamente, fui embater no emagrecimento, na educação alimentar, mas eu andava um bocadinho descontente com isso, porque tanto me aparecia alguém, né, olha, alguém que o objetivo era nutrição desportiva, como me aparecia uma senhora com 70 anos que queria controlar um colesterol, que o médico disse, como tinha uma criança com 12 anos, eu pensava, poças, é impossível eu dominar tudo isto, eu quero fazer um trabalho bem feito, eu quero fazer uma coisa que faça diferença. E então ali por volta de 2008 comecei a pensar, eu tenho que me especializar em alguma coisa, não quero atender toda a gente porque eu não vou conseguir fazer um excelente trabalho com todos. E então em 2018 eu casei, e eu queria ser mãe, eu queria ter um filho, não queria no imediato, mas espera, deixa eu ver, assim, só por curiosidade, o que é que eu tenho que fazer? E foi aí que fui descobrir o trabalho de David Barker, e eu fogo. Já estavas formada na altura quando Já começaste a estava especificar. formada, já eu formei em 2014, por isso já tinha 4 anos assim a ver o que é que a vida tinha, 4 né? anos de medicina geral e depois foste à especialidade. Nutrição, mas sim. Disse medicina tom de ironia. Sim, e então foi por aí. Eu quero fazer a vida quero fazer a diferença na vida de alguém. E eu atender toda a gente, eu não vou conseguir saber de tudo para dar um trabalho espetacular a estas pessoas a quem me procuram. E então, 2018, em que casei, então comecei a tentar, não para me formar nesta área, foi para, daqui a uns anos quero ter um filhote, deixa cá ver o que é que há nesta área. Não sabia nada sobre nutrição na gravidez. Comecei a pesquisar, a ler, quanto mais lia, mais encantada ficava. Eu espero isto e aquilo, e eu conto, espera lá, porquê é que ninguém fala sobre isto? Porque eu não via ninguém, né? Não desconhecia quem falasse de nutrição na gravidez. Porquê é que ninguém fala sobre isto? Meu Deus, as grávidas têm que saber isto, têm que saber o poder que elas têm nas mãos. E foi aí que comecei, numa fase inicial muito de literacia em saúde, ou seja, em partilhar com as pessoas que me queriam ouvir a importância de tudo isto, e depois fui indo, né? Especializei nesta área em específico, e depois eu costumo dizer que fui para a nutrição na gravidez por paixão, fui para a nutrição por infertilidade por missão, porque eu acho que há pouquíssimos, elas não têm muita informação, não lhes é dada a informação, e eu sei que eu posso fazer muito por elas, eu sei que eu posso fazer muito por quem quer engravidar, e eu sei que eu posso fazer muito por uma grávida. E foi mais ou menos assim. Por isso, inicialmente só nutrição geral, sabia que me queria especializar em algo, que eu queria fazer algo que fizesse diferença na vida de alguém efetivamente. Queria ser boa naquilo que eu fazia, mas não dá para ser bom a perceber de tudo, né? É impossível. E então descobri, olha, é aqui mesmo que eu quero ficar. E pelo que temos acompanhado, tens cumprido muito bem a tua missão. Obrigada. Acredito que muito mais virá. Há assim alguma pergunta nas redes sociais mais frequente, alguma questão mais frequente que tu percebas que ainda não tenha sido aqui abordada hoje? Sim, que aquelas dúvidas que geralmente chegam até ti mais vezes. Ora,
Já falámos tanta coisa. Já falámos Tínhamos que tanto. rebobinar agora quase 2 horas de conversa, ainda mais. Rui, estamos com quanto Já tempo? estamos há 2 horas aqui. Não, temos 1h55. 1h55, 2 horas. Ora, Como o passou tempo a passa. voar, não fazia ideia. Ora, não sei, talvez o que não se pode. O O que que não não se se- pode comer na gravidez. Há alimentos proibidos? Ah. E há Tinhas dito, não alimentos. podemos terminar a nossa conversa sem dizer quais são os proibidos. Ah, e vamos dividir. E há alimentos quê? Tens mais meia hora? Temos, tranquilo. Não, mas eu vou ser sucinta. A única coisa que está completamente contraindicada é o álcool. Depois existem alimentos que são desaconselhados por ter um risco de contaminação. Por exemplo, tens a carne mal passada, que é forma de contaminação por toxoplasmose. Tu tens os laticínios que não são pasteurizados, que é forma de contaminação por listéria. E é importante, ainda bem que falamos sobre isto, porque eu quero deixar uma mensagem lá para casa. Porque quem é imune à toxoplasmose cria uma falsa sensação de segurança e que não precisa de fazer nada porque é imune. Isso não é verdade, porque existe muitos mais micro-organismos para além da toxoplasmose. A Isso é muito listéria... interessante, porque a malta pensa, sou imune, está tranquilo. Não, e precisa ter na prática quase os mesmos cuidados, porque existem outros, por exemplo, a listéria, existe a salmonela, então isso, sabe, pensando, nós temos que os laticínios, por exemplo, devem ser pasteurizados, os ovos não devem ser consumidos com a gema líquida, isso é válido para semifrios, por exemplo. Nós temos que ter atenção a tudo o que saladas e frutas que não sejam devidamente lavadas e higienizadas, porque é uma forma também ela de contaminação. E há aqui uma questão sensível, que é o café. O café, existe uma dose considerada segura de cafeína na gravidez, que são os 200 mg, que quase todas as instituições internacionais referem este valor, que equivale mais ou menos a 2 expressos. Mas vale lembrar que cafeína não está só no café. Nós temos refrigerantes com cafeína, nós temos chás com cafeína, nós temos chocolate, principalmente o negro, que tem cafeína, taína, que é outra forma de cafeína. E tem cada vez surgido mais estudos a alertar para essa dose segura de cafeína, que talvez precise de ser revista. Porque agora a genética tem vindo a ganhar um destaque, não é, muito grande, e tem-se verificado que existem polimorfismos associados ao metabolismo da cafeína. Então, aquilo que os autores chamam, existem pessoas que são metabolizadores mais rápidos ou mais lentos da cafeína. E então, generalizar uma dose segura para toda a gente, sabendo que existem estas características genéticas, precisa talvez de uma melhor atenção. Então, a minha recomendação é, quanto menos cafeína, melhor. Mesmo após a gravidez? Estou a falar durante a Só gravidez. durante. Okay. Durante a depois gravidez. após depois depende se está a amamentar ou não. Se amamentar também, não está excluída a cafeína, pode tomar café, até 2 por dia, mas estou a falar na gravidez, porque a cafeína ela pode atravessar a placenta. Pronto, quando o bebê já está do lado de fora, não está, como por exemplo carnes mal passadas e por aí fora, não há propriamente um problema no pós-parto. Há um problema porque a mulher vai ter uma intoxicação alimentar e uma infecção, mas já não causa diretamente o bebê, não afeta diretamente o bebê. Então é menos grave um bocadinho, mas é uma questão sensível, que existe, não é? Aquela dose que é considerada segura e quem a recomenda efetivamente está a seguir as guidelines, mas há cada vez mais estudos a questionar essa dose considerada segura. Por isso eu acredito que talvez nos próximos anos haja um ajuste dessa dose considerada segura. Por isso, se não fizer falta cafeína, quanto menos melhor.
Então estes são aqueles alimentos que é preciso Assim, em termos traços cuidado. gerais, sim, ter cuidado com a lavagem, desinfecção, fora de casa é um problema. Os semifrios, não sabemos que tipo de queijo, se não foi utilizado ovos crus e por aí fora. Em casa, ou seja, fora de casa, tentar comer o máximo de coisas que sejam cozinhadas e não cruas. Em casa, ter uma alimentação completa, variada, com muitos vegetais, sempre lavados, desinfetados, obviamente. Lembrando que aquilo que vai ser cozinhado não precisa de ser desinfetado. É cozinhado, é livre de micro-organismos. Mas sim, ter atenção e deixar esta alerta de que quem é imune à toxoplasmose tem na mesma de ter cuidados, lembrando inclusive que os enchidos, alguns deles não são cozinhados, eles são fumados e precisam de ser, primeiro, evitados, não são bons, mas precisam ser cozinhados e é um problema também. E no caso, por exemplo, dos laticínios, desde que sejam pasteurizados, está tudo bem? Não, Sim. nesse aspecto, desde que a pessoa se sinta bem e sejam pasteurizados, pode consumir durante a gravidez. Sim, desde que sejam pasteurizados, pode e deve. Se não tiver nenhum tipo de intolerância, pode e deve. Muito bem. Temos um agradecimento para ti. Eu vou pedir aqui a intervenção do Rui, neste momento. Um agradecimento também. Temos a pergunta típica do podcast e temos o agradecimento típico do podcast de Conversas de Elite. Rui, obrigado. Obrigada. Tão giro. Obrigada. Virgínia, obrigado aqui por esta partilha fantástica, tão rica, tão construtiva. Acredito mesmo que está perfeitamente alinhado com a tua missão de ajudar as mulheres nesta vertente da fertilidade. Aliás, nós não escondemos, quem me falou e quem nos deu a conhecer a tua história, disse que gostava de ouvir no podcast, foi a minha mulher, precisamente porque nós também estamos a fazer o nosso caminho e porque também acompanho o teu trabalho, por isso é que continuas a fazer esse trabalho tão bonito que tens feito, uma missão tão bonita. E se quiseres deixar alguma mensagem final para quem nos acompanhou até aqui, este é o momento. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Eu acompanho também a esposa e vou percebendo um bocadinho da vossa história também e espero que o positivo chegue o mais rápido possível e que venha com saúde, né? Que na prática é isso tudo que nós queremos. Mas dizer que cuidar da nossa alimentação, mesmo antes do bebê estar aqui, é talvez a maior prova de amor que nós podemos dar ao nosso bebê, mesmo ainda não o tendo na barriga e mesmo não o tendo nos braços. E eu acho que vou terminar assim. Porque eu acho que... Uma mensagem muito forte, na realidade. Às vezes não é a quantidade de palavras que fazem a diferença. Como é que as pessoas podem encontrar e continuar a acompanhar o teu trabalho? Olha, podem me acompanhar através das redes sociais, não é? Através do Instagram, Virginia Marques Nutricionista, e também o site, www.virginiamarques.pt. Obrigada. Mais uma vez, obrigado. E já sabem, depois de deixarem o like neste vídeo, de pegarem no link e partilharem com quem vocês acreditam que pode beneficiar com esta mensagem. E não se esqueçam, homens e mulheres. Não é só mulheres, homens e mulheres. Não se esqueçam de ir logo aqui, continuar a acompanhar a jornada da Virgínia, que nos deixou uma mensagem tão bonita e inspiradora. Contam connosco. Contamos convosco.